Quem é o melhor extremo brasileiro jogando no Brasil hoje? Fala pessoal, Rafa Marques Oliveira para mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou trazer uma análise bem profunda, tanto qualitativa como do ponto de vista de dados, dos três que eu acredito que sejam os melhores extremos jogando no Brasil hoje, brasileiros jogando no Brasil hoje. Eu quero saber a opinião de vocês, então deixa aqui no comentário qual a opinião de vocês de quem é o melhor dos três, né? No momento. Então, eu vou fazer análise. Se você quiser deixar agora, já deixa agora o seu comentário. Se você quiser deixar para ver a análise, depois decidir qual dos três aqui, depois que eu apresentar as informações, aquilo que você vai escolher, também sem problema nenhum. E, bom, vai ser uma análise bem pormenorizada dos seguintes jogadores, né? Aqueles que eu acredito que são os três melhores hoje no Campeonato Brasileiro, né? Tanto no Campeonato Brasileiro no sentido da competição, né, do Campeonato Brasileiro, como no futebol brasileiro como um todo. São o Keno, do Atlético Mineiro, o Marinho, do Santos, e o PP, do Grêmio. Então a gente vai ver uma análise pormenorizada de cada um deles, o que eles têm de diferente, inclusive, e no final, alguns dados referentes a como eles estão no Campeonato Brasileiro desse ano, né? Então, para a gente começar esse vídeo, já te peço para curtir, para fazer tudo aquilo que o YouTube tem que ser feito, que vocês já devem estar cansados de saber. Realmente faz diferença para mim, faz diferença para quem produz conteúdo, porque o YouTube acaba recomendando esse vídeo para mais pessoas. Então peço para dar o like, para compartilhar, para se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. Bom, dito isso, vou agora mostrar para vocês essa análise bem pormenorizada daquilo que são esses jogadores, beleza? A gente vai começar pelo Keno, tá? Então vamos lá. De cara, a gente já vai ver aqui uma característica que ele tem que é muito forte, que é no duelo ofensivo, ele conseguir terminar o duelo, tanto para profundidade, como ele vai terminar aqui, como também terminar para o corredor central, terminar para dentro, como ele vai terminar nesse próximo vídeo que eu vou mostrar a vocês aqui agora. Não, nesse vídeo aqui ele vai fazer isso, né? Vai terminar para dentro. Então ele tem até a opção, vou até voltar aqui, ó. Ele tem a opção de terminar para profundidade também, mas ele vai para dentro, né? Então, isso é muito forte no jogo dele. E o que é que isso acaba acarretando no jogo dele? Uma imprevisibilidade no 1 para 1, né? Quando ele está numa situação de 1 contra 1, quando ele está no mano a mano, você nunca sabe se ele vai terminar para o corredor lateral, para o corredor central. Se ele vai ganhar as tuas costas ou se ele vai ganhar o teu lado, né? Se ele vai atacar a profundidade ou se ele vai atacar o meio. Ele é um extremo de pé direito que joga muito, um extremo ponta, né? Como que você vai chamar? Que joga muito colado na linha. Então, como ele joga muito colado na linha, ele tem essa capacidade tanto de dar o tapa para o fundo com a bola rente à linha, como também jogar o corpo e fazer aquilo que geralmente um extremo de pé trocado faz, né? Quando é um destro jogando na esquerda, né? Que é puxar para dentro. Então ele tem isso muito forte, né? E ele tem outra característica no jogo dele, que é o que eu vou mostrar agora, que ele consegue travar e mudar de direção muito rapidamente, né? Então, quando tu acha que ele ganha as tuas costas, que tu recupera, ele trava e muda de direção de novo. Então, quando tu acha que ele vai cruzar, ele acelera. Enfim, e quando tu acha que ele não vai acelerar de novo, ele cruza. Enfim, ele é muito imprevisível nas ações. E a gente vai ver isso exatamente nesse vídeo agora, né? Tá no 1 para 1, ele vai pro fundo, então você acha que ele vai cruzar e ele trava para cruzar com o pé bom. E acaba que sai um cruzamento muito bom, uma assistência muito boa para o Natan. E aí ele ajuda a equipe dele, né? Bom, então isso é muito forte. E quando ele joga do lado contrário, né? Como ele é um extremo que joga colado na linha de pé direito, quando ele joga do lado direito, no corredor direito, com o pé direito, como é que sai? Como é que ele se sai, né? Muito bem, ele tem uma utilização muito boa do pé não dominante. Então ele faz o corte rápido para dentro e consegue uma boa chapada de pé esquerdo para a área, né? Um bom cruzamento. E aqui vem um detalhe, né? Vou até pausar na hora aqui. Quando ele recebe a bola, ele tem espaço tanto de ir para o fundo, como de dar o tapa para onde ele deu, né? E aí o tapa com muita qualidade, ele é muito habilidoso, né? E aí ele tem a possibilidade de dominar e arrastar para o fundo e ir para dentro. Então o que é que acontece com os opositores dele? A maioria dos opositores dão muito espaço para ele, né? Ou seja, como ele é um jogador muito habilidoso, que ele consegue sair para os dois lados, ele consegue fintar o cara tanto para a esquerda dele como para a direita dele, os adversários dão mais espaço. Então, como ele tem mais espaço, né, nesse sentido, por que o adversário dá mais espaço? Porque o adversário não quer oportunizar para ele as próprias costas, né? Então, ou seja, as suas próprias costas, né? Ou seja, então nessa situação ele tem mais tempo para pensar. Quando a bola chega nele, ele tem ali geralmente 1 segundo a mais do que geralmente os extremos têm para decidir. E isso faz muita diferença, né? Então,
quando ele decide com muita qualidade, ele tem muita habilidade. E aí, um belo cruzamento de pé esquerdo para a área. E o seu companheiro chapou para dentro, né? Bom, então, como ele tem essa situação de imprevisibilidade, de travar, acelerar e sair para os dois lados, quando ele pega uma situação como essa aqui, ó, que ele está indo para um contra um, e você não sabe para que lado ele vai sair, fica muito difícil você ganhar o duelo dele, né? Então, numa situação como essa, que ele está aqui no 1 para 1, ele pé direito, né, na pedalada, e sai para o pé esquerdo, né? Você reage muito tarde, né? A não ser que seja um zagueiro que tem um nível de recuperação muito alto, fica muito difícil marcá-lo. E ele conquista um pênalti para sua equipe. Então ele tem essa característica que para mim é um grande diferencial dele. Ele é, primeiro, muito habilidoso. Segundo, ele consegue sair tanto para um lado como para o outro, né? Ele não é um extremo de pé direito que sai só para o pé direito. Ele não é um Robin, digamos assim, né? Robin seria o pé contrário, mas vocês entenderam a analogia. Que independente do movimento que ele fizer, ele vai travar, vai acelerar, 90% das vezes ele sai para o mesmo lado. O Keno não. O Keno, por mais que ele seja destro, né, quando ele acelera num contra um, ele consegue sair para os dois lados muito bem e tem uma boa utilização do pé não dominante, como a gente viu naquele cruzamento anterior, né? E aí, quando ele está nessa situação, ele consegue fazer isso daqui, ó. Quando ele tem bola mais para corredor central, né, mais enquadrado com a baliza, ele consegue ter finalização para gol, né? Eu vou até mostrar aqui um detalhe desse gol, né? Aquele detalhe que mostra como ele é grande jogador. Aqui é o seguinte, né? Quando ele parte para um contra o Vitor Ferraz, o Vitor Ferraz direciona os apoios como quem fosse cobrir a profundidade, né? Como quem estivesse convidando ou prevendo que o Keno fosse dar o tapa para cá, para o fundo, né? E na verdade o Keno não vai dar o tapa para o fundo, o Keno vai puxar para dentro, né? O Keno vai puxar para a finalização. Então, como ele é imprevisível, né? E muitas vezes, se você demorar para reagir depois que ele decidiu, você não chega. O Vitor Ferraz, para tentar minimizar isso, tentou decidir antes e acabou se dando mal porque o Keno jogou no seu contramovimento, né? E achou uma boa finalização. Então, bom, ele é muito diferenciado nisso. E um outro aspecto que o Keno te dá é muita velocidade em transição, né? Muito forte em atacar as costas do adversário. Então, uma bola longa como essa, ele vai sair com muita velocidade e tem uma boa finalização também. Então, ele consegue acelerar muito esse tipo de transição direta, como nesse gol que a gente viu e nesse aqui também contra o Atlético Goianiense, né? Então, ele parte até atrás, eu vou até voltar para ver esse detalhe. Ele parte atrás, consegue chegar na frente, muito rápido, né? A passada muito aberta. Ele consegue manter uma boa velocidade em 25, 30 metros, né? Ele tem muita força nos 3, 4 metros primeiros ali, quando ele arranca. Ele ainda consegue manter uma velocidade boa por 25, 30 metros, né? Um jogador muito atlético. Então, é um jogadoraço, um jogador no nível muito alto. E, para mim, um dos três, né? Inclusive, o objetivo do vídeo é esse. Um dos 3 melhores extremos do Campeonato Brasileiro hoje. Bom, sem mais delongas, vamos para o próximo, né? Essa foi a análise qualitativa do Keno. Vamos para o Marinho, né? Que é o segundo nome aqui dessa lista. O Marinho, ele tem, diferente do Keno, né? Ele já não é um jogador que tem essa capacidade de sair para os dois corredores, né? O Marinho é muito mais o pé esquerdo, né? E é engraçado como extremos canhotos, que jogam no corredor direito, tem isso, né? Eles são muito mais de corredor central, né? Muito mais de afunilar o jogo do que de abrir o jogo, né? De buscar o corredor central do que de buscar a profundidade. Então, quando a gente vê o Marinho numa situação dessa com escolha, ele tem espaço nas costas para atacar, mas ele prefere ir para dentro e acaba sofrendo a falta. E o Marinho tem essa característica, né? Diferente do Keno. Ele é muito mais frágil, entre aspas, no duelo, né? Então, ele, quando é tocado, ele cai mais vezes. Isso é um lado ruim, muitas vezes ele não consegue dar continuidade a algumas jogadas que poderiam ser perigosas, mas isso também é bom, porque ele chama muita falta, né? Amarela muitos jogadores adversários, causa situação de bola parada próximo da área adversária. Então, isso é um diferencial bem interessante dele também. Um diferencial assim, uma característica, né? Que pode ser boa dependendo da situação, ou pode ser ruim dependendo da situação. E como eu falei a vocês, né? Como ele é um extremo de pé trocado, muito forte, né? Quando ele cai nessa situação aqui de finalização, ele busca muito isso daqui, né? Mesmo distante da baliza, quando ele consegue limpar para dentro e enquadrar com a baliza, ele solta o pé, ele arrisca, ele finaliza muito bem de longe, né? Então, é outra característica boa dele. E aqui ele tentou isso, né? Ele tenta muito essa situação, né? E aqui a gente vai ver como ele é condicionado ao pé esquerdo, né? Então, a bola entra na profundidade, né? E aqui, oh meu Deus, sem querer aqui. Vamos voltar. A bola entra nele, né? E aqui ele tem uma situação, ó, que ele pode ganhar o corredor, né? Ele pode ir na direção da linha de fundo,
mas ele acha o cruzamento de pé fechado e ele bate muito bem na bola, né? Então, pro Bruno Marques, o menino, bom jogador, trabalhei com ele, inclusive, que consegue raspar para dentro, né? Consegue cabecear para dentro. Esse cruzamento de pé fechado dele também é muito forte, né? E já nesse lance aqui, a gente vai ver como ele é muito dependente do pé esquerdo, né? Então ele cai numa situação... Desculpa aí, pessoal. Ele cai numa situação, ó, de pé esquerdo. Ele cai numa situação que ele pode conduzir, por exemplo, para o pé direito e achar um chute cruzado, né? Mas ele prefere limpar, né? Ele prefere trazer a bola para o lado do zagueiro que vai abordá-lo, né? Para o lado da pressão, por sentir confiança na finalização, né? E que finalização, né? Muito bom jogador. Então ele tem essa confiança no pé esquerdo muito forte, ele é muito dependente do pé esquerdo até em algumas situações, mas com muita eficiência, né? Então quando ele consegue, por exemplo, situação de finalização para o pé esquerdo, ele consegue ser muito efetivo nesse caso, né? Nessa situação. Então fica aí o registro dessa característica que ele tem, né? Ele é um extremo que não joga tão colado na linha, principalmente quando a equipe dele já está próxima de entrar no último terço. Ele já joga ali mais naquilo que o pessoal do jogo de posição chama de meio espaço, né? Ou seja, entre o corredor lateral e entre o corredor central. E ele consegue finalizar muito bem, né? Ele busca muito essa situação de abrir o bate para a perna boa, né? E soltar o pé de onde for ali, né? Mesmo que a situação não seja propícia para isso, ele busca isso, né? Ele condiciona muito o jogo dele para isso, né? Bom, e uma outra característica que ele tem, diferente, por exemplo, do Keno e diferente do PP, até o PP também tem, mas ele tem mais que o PP e é diferente do Keno, é que ele é um extremo que tem muita presença na área, ele aparece muitas vezes na área em situação de finalização. Bom, aí é mais um vídeo daquele que eu mostrei, né? Isso aqui é interessante falar para vocês. Já ia pular, já ia falar da presença dele na área e ia esquecer disso aqui. Como ele tem uma característica de ir muito para o pé esquerdo, quando ele abre o bate e não bate, né? Quando ele faz o engano, como a gente chama, quando ele ameaça e não faz, ele acaba tendo situação, muitas vezes, de drible para o corte, né? Aquele drible que abre a finalização e corta, né? Ele fez um gol no Vitória, muito famoso, né? Antes dele ir para a China, que ele fez um gol que ele abre a finalização, ele corta o zagueiro depois de dar uma cavadinha no goleiro. E ele tem isso muito forte no jogo dele. Então, como ele puxa muito para o pé esquerdo, ele sabe, né, que faz isso. Então, o opositor, o seu marcador, fica muito ligado nisso. Quando ele ameaça e corta, né, ele também causa perigo, causa situação de perigo. E aí, nesse caso, ele conseguiu cavar um pênalti para o Sancho. Então, isso é um detalhe de um jogador inteligente, né, de um jogador que também sabe driblar, entre aspas, o próprio jogo, né, o seu próprio jogo, né. Bom, e aí a gente vai ver a confirmação, né, dessa característica que ele tem de pé esquerdo, quando ele é efetivo, né, quando ele consegue, por exemplo, limpar, enquadrar com a baliza e soltar a pancada para o gol e fazer gol, né. Ele finaliza muito bem de longe. Bom, uma outra característica que ele tem que o diferencia como extremo em relação ao PP e ao Keno, que era aquilo que eu estava falando antes, é a capacidade que ele tem de aparecer em zona de finalização, né? Ele tem muita chegada no último terço, muita chegada na área. Então, e esse é um dos motivos, inclusive, que explica a quantidade de gols que ele tem. Ele tem muito gol nesse movimento, né? Então, que é isso aqui, né? Então, situação de um contra um do lado oposto, a gente vai ver ele aqui, ó, ele fechando nesse espaço, né? Então a bola vai passar, ele vai subir de cabeça, vai conseguir fazer o gol, né? E ele tem um bom ataque à bola no cabeceio, não é tão forte cabeceando, né? É um extremo. Se bem que tem até alguns extremos que cabeceiam muito bem, mas ele ataca a bola muito bem, né? Ele tem esse movimento, esse meio metro de salto de explosão muito forte, né? E como ele aparece muito na área, ele tem muita situação de aparecer na área, isso acaba sendo positivo para ele. Então, a gente vê esse movimento que ele fecha do lado oposto, né? Um extremo que pisa na área e fecha do lado oposto. Por exemplo, um pouco diferente daquilo que é o Keno. O Keno já é um jogador que é mais fora, é mais de 1 para 1 no corredor lateral, ele já tem essa capacidade, o Marinho já tem essa capacidade de fechar na área. E a gente vai ver também uma situação que sai um passo cavado, né? O Sanches usa o espaço às costas e o Marinho fecha na área para fazer o gol, né? Para quase como um centroavante, ele conseguir chapar para dentro. E aqui tem um detalhe, né, do giro do Sanches, né? Como o Sanches usa o espaço às próprias costas para ter bola descoberta, consegue achar o passo cavado para o Marinho. Acho que já fiz análise desse gol, para o Marinho colocar para dentro. Então isso é muito forte no jogo dele, que é os movimentos que ele faz para aparecer na área, né? E a gente vai ver a confirmação disso, né? Em mais um gol, que é o gol do Santos e Bahia. Uma situação que é um passe de retorno, né?
E aí ele consegue, enquadrado com a baliza, chapar para dentro e fazer mais um gol. Então vocês já perceberam aí que só rapidamente aqui nesse vídeo de análise, só apareceram 3 gols dele fechando na área. Seja fechando no poste oposto, né? Ou seja, na trave oposta, seja em situação de passe de retorno para finalização. Bom, e uma característica que o diferencia também do Keno do PP é a bola parada, né? Ele é o cobrador de faltas do Santos. Alternava ali mais com o Sanches quando o Sanches estava jogando, mas com a lesão eu acho que ele tem assumido mais isso. Ele também é cobrador de pênalti, tem bastante gol de pênalti no ano. E isso traz um diferencial dele, que ele tem essa bola parada fechada, né? Tal qual o cruzamento que a gente viu anterior. Essa bola fechada dele também é bem forte, né? E dá a situação de gol, como deu aí nesse jogo contra o Fortaleza. E ele também tem uma outra situação que é a falta frontal, né? Ele tem uma falta frontal muito boa. Ele fez um gol, por exemplo, não tá no vídeo, mas ele fez um gol no São Paulo, batendo de longe, enchendo o pé na bola. E aqui ele traz uma variação de batida, que é essa batida mais chapada, né? Então ele também, golaço. Ele também traz esse diferencial no jogo dele, né? Que ele tem uma bola parada que nem o PP e nem o Keno tem. Então ele tem esse plus, né, no jogo dele, que, por exemplo, num jogo como esse, um jogo muito parelho, 1-1, é uma situação que pode dar uma vitória, pode dar um gol de vantagem, enfim. É uma situação que pode ser bastante interessante. Bom, então a gente viu o Marinho, agora a gente vai partir para o último extremo do nosso vídeo, que é o PP. O PP ele é um extremo que é quase um meia, né? Ele é um extremo que aparece muito em zonas interiores do jogo, diferente do Keno. Ele não é apesar de ser pé direito, ele não é um extremo que está colado na linha. Diferente do Marinho, ele também não é um extremo de puxar para dentro e bate, né? Como é o Marinho. O Marinho não joga colado na linha, mas ele tá mais próximo da linha do que aquilo que é o PP, né? Da linha lateral do que aquilo que é o PP. O PP é um extremo que roda muito por dentro, né? Roda muito como um segundo atacante. Então isso traz um diferencial para ele, né? Ou seja, acho que ele potencializa mais as características dele de finalização. O PP finaliza muito bem, né? Quando ele sai cara a cara com o goleiro, muito difícil ele perder a oportunidade de gol. Ele é muito, muito bom nessa situação. Então a gente vai ver isso agora, né? Ele aparecendo em zona central, né? Ele tem muita noção de jogar no corredor central, né? Não é fácil jogar no corredor central. Tem extremo que não consegue se adaptar muito bem para jogar no corredor central quando precisa baixar um pouco mais. O Bruno Henrique é um exemplo. O Bruno Henrique do Flamengo. Então, olha, a gente vai ver ele fazendo exatamente isso daqui, ó. Ele recebendo a bola nas costas dos dois médios, né? Aí ele faz o domínio com o pé mais longe da pressão. E aí, quando ele percebe que a pressão vai conseguir ser efetiva, ele consegue girar não, né? Ele consegue dominar orientado e sair da pressão e conseguir limpar uma bola lá do lado oposto. Então, ele aparece mais nessa zona do campo que a gente viu ele agora, né? Como nesse gol aqui, por exemplo, em que ele vai partir, ó, de fora da área. E olha de onde ele vai partir, né? Ou seja, ele não está partindo lá colado da linha, né? Ele está partindo aqui da entrada da área, quase como um 10 mesmo. E aí quando a bola entra no corredor, ele faz o sprint, né? Ele ataca a área e fecha no segundo poste para colocar a bola para dentro, né? Então ele é um extremo, sim, mas é um extremo de velocidade também. Um extremo que tem 1-1 forte, mas é um extremo que tem muito mais facilidade em jogar no corredor central, né? É um extremo muito mais parecido com o segundo atacante do que é o Keno, do que é o Marinho. O Marinho e o Keno são mais extremos mais puros, digamos assim. Mais de 1-1. O Keno saindo para os dois lados. O Marinho muito forte saindo por uma perna em finalização. O PP já é um extremo segundo atacante. Já é um extremo que joga melhor quando tem posição e quando tem liberdade para ganhar o espaço do corredor central, né? E a gente vai ver também como ele consegue, por ter essa facilidade de jogar no corredor central, achar assistências, né? No caso aqui ele nem está no corredor central, está como extremo, mas ele consegue achar uma boa assistência pro Isaac. Acredito eu que seja o Isaac. E aí consegue dar uma situação de gol para a equipe dele, né? Consegue assistir um colega. Não sei até se os números correspondem a isso, a gente vai ver daqui a pouco. Até porque eu não vi os números antes, deixei para ver os números com vocês. Mas ele tem essa capacidade, ele tem mais esse perfil, digamos assim, mais essa característica. Ele tem mais esse feeling do passe, né? Do pifar, digamos assim, do que tem o Keno e do que tem o Marinho. E aqui a gente vai ver uma outra situação, né? Ou seja, como ele tem muito mais isso, ele acaba se adaptando muito mais a um jogo associado, a um jogo de tabela. Menos de enfrentamento, menos de 1-1, e menos de receber no pé e partir para cima do adversário, e mais de entregar e receber no espaço, né? Isso é bastante interessante no jogo dele também. Bom,
E aqui a gente já está vendo ele como um extremo mesmo, e isso aqui ele tem de diferente do Marinho e do Keno, né? Enquanto o Keno é um jogador de muita força, né? Um jogador de tapa, ele tem muito habilidoso, mas de tapa, ele balança muito e o final do drible do Keno é o tapa, né? Seja para o lado, seja para o corredor central. O Marinho também, né? O Marinho nem tem tanta cintura quanto o Keno, mas o Marinho também é muito de tapa para dentro. O PP é mais de bola no pé. O PP é mais de drible com bola arrastada, de pisar na bola, em diferença aos dois. Eu acho o PP mais inventivo, mais criativo até, do que é o Marinho e o Keno, mais imprevisível, né? O Keno é muito imprevisível, mas o Keno é imprevisível que você consegue mais ou menos saber qual é o gesto final dele. Você não sabe para que lado ele vai sair, você não sabe como ele vai sair, mas você sabe que o gesto final dele vai ser que ele tapa para ganhar o espaço, para ganhar suas costas, seja para dentro, seja para fora. PP não, o PP é um jogador que desequilibra mais no espaço, desequilibra mais no pé. Quando a bola entra no pé dele, ele consegue pisar para dentro, pisar para fora. Ele é mais habilidoso, digamos assim. Não é bem habilidoso a palavra, mas é mais criativo, né? Digamos assim. É diferente do que é o Keno e do que é o Marinho. E a gente viu isso naquele lance anterior aqui de novo, né? Ou seja, ele consegue mais ter um pouco mais de ginga, né? Um pouco mais de balanço que os outros dois. E aqui a gente vê a situação que ele ganha 1 para 1, né? Deitando o corpo, balançando para um lado e indo para o outro. Muito forte nisso também. E por último, a gente vê a situação de mais um gol dele em que ele aparece no corredor central, né? Confirmando aquilo que a gente havia dito, né? Então, diferente daquilo que é o Keno, diferente daquilo que é o Marinho, mas tão bom quanto, né? Então é interessante ver o futebol brasileiro produzindo 3 jogadores, né? Nesse ano. Não que eles tenham se tornado profissional nesse ano, mas que estão jogando de alto nível nesse ano, com características bem diferentes, né, e que podem servir para os seus contextos de maneira também bastante diferente. Bom, a gente vai ver um dado estatístico interessante agora, que é o lugar onde eles mais criam chances de gol, né? Aqui estão as chances de gol criadas nesse Campeonato Brasileiro pelo Keno, né? A gente vê que ele tem uma predominância, né, de chances de gol criada na área, mas mais voltada para o lado esquerdo da área, né? Se a gente imaginar a baliza aqui, né? O enquadramento com a baliza é mais para o lado esquerdo, que é natural por ser um extremo esquerdo, em algumas situações de finalização de fora, né? Mas a gente vê uma concentração muito grande nessa região aqui, ó. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em situações que ele consegue ter bola na área, né? Ele geralmente tem bola na área nessa região aqui, seja em bola que gira do lado para achar ele do lado oposto, seja em bola que ele parte de 1 para 1 aqui, né? Já o Marinho não. O Marinho tem isso um pouco mais aberto no jogo, né? O Marinho tem isso um pouco mais... tem mais chances criadas de diferentes lugares do campo, né? O Marinho tem muito mais chances criadas, por exemplo, de fora da área. O Marinho tem mais... As chances dentro da área são mais distribuídas. Você não consegue achar muito bem um padrão em que corredor é. Apesar das chances fora da área serem muito mais do meio da área para cá, né? Do meio da área para baixo, né? Que é o seu corredor. Mas as chances na área tá bem distribuída, né? Em relação ao enquadramento da baliza. Então é aquilo que eu tinha dito do Marinho ter bastante entrada na área, né? Ter bastante chegada na área, pisar muito na área, tem muita situação de bola no pé na área, né? Já o PP é basicamente só área, né? O PP tem muita chance criada, mas são as chances criadas basicamente na área, então ele tem pouca atividade fora da área no sentido de chance criada. Muitas vezes ele é o jogador que vai dar continuidade à jogada, mas não é ele que cria a jogada de fora para dentro. E muitas vezes ele vai fazer aquilo que a gente viu naquele gol do jogo associado, né? Ou seja, ele vai entregar para alguém e vai atacar a área em algum momento, aí vai atacar a área praticamente no corredor central, do corredor esquerdo para o corredor central, e aí vai receber bola para finalização ou para assistência já dentro da área, né? Então ele é muito forte fazendo isso e ele é um jogador que é diferente nesse sentido, no sentido do Marinho e do Keno, né? O Keno tem ali umas chances criadas mais parecido com aquilo que é um extremo, o Marinho também tem mais chances criadas parecido com aquilo que é um extremo, e um extremo que vem muito de fora para dentro, e o PP tem as chances criadas mais parecidas como um segundo atacante, digamos assim, né? Bom, a gente viu isso, então vamos para os dados dele, né? Para a gente encerrar o vídeo, vamos para os dados estatísticos dos três, uma comparação dos três. O Marinho, ele tem... A gente tem aqui o primeiro dado, né, que é um Stat Index. O que é isso? É um índice, um Stat é a plataforma onde eu teria os dados, e eles têm ali um Index que seria o indicador geral, a média geral dos atletas, né? E o Keno ganha nessa média geral, né? Tá em 305, o Marinho tem 272 e o PP tem 268 de Stat Index, né? Bom, isso aí não quer dizer muita coisa, né? Mas é interessante ver esse dado
Ou seja, segundo a plataforma, o melhor dos três é o Keno, né? O que seria o melhor dos três é o Keno. Bom, o Keno tem 17 partidas jogadas, o Marinho tem 20 e o PP 21. E aqui a gente vai ver alguns dados que são interessantes referente aos três, né? Eu tô olhando para cá porque eu tô olhando bastante para minha tela aqui, né? Bom, dos três, o que mais tem gol é o Marinho, mas vale salientar que o Marinho bate mais pênalti que os outros também. O Keno e o PP, eles têm mais assistências que o Marinho, ou seja, 0.3 praticamente de assistência para o Keno e para o PP contra 0.15 do Marinho. E isso significa dizer que o Marinho dos três extremos é o extremo que tem menos capacidade de assistência, pelo menos nessa temporada. Chute para gol, né? A gente vê que o Keno tem uma quantidade de chutes para gol muito maior. Ele tem 1.65 contra 1.35 e 0.71 do PP. 1.35 do Marinho, né, e 0.71 do PP. Então o Keno tem uma média de chute para gol maior. Isso também está englobado, obviamente, no modelo de jogo dessa equipe, né? Como essa equipe joga, isso vai influenciar muito nesses números também. Percentual de cobrança de pênaltis convertidas, né? Interessante, o Marinho tem 100%, isso é muito forte, e o Keno tem 80%. Bolas perdidas, né? A gente tá vendo aqui que o Keno tá ganhando aqui em algumas estatísticas, mas por outro lado, em bolas perdidas, né? O Keno tem mais bolas perdidas em média por jogo do que os outros dois, né? E quase o dobro daquilo que o PP tem. São 10 do Keno contra 6 do PP e 8 do Marinho, né? O Marinho fica no meio do caminho ali dos dois. Bolas perdidas no próprio campo, né? O Keno tem menos que os outros dois, mas a diferença é muito pouca, é menos que uma, né? E aqui a gente tem um outro dado que é interessante, né? Que é o XG, o gols esperados, que é um dado estatístico que leva em consideração a forma como aquele atleta finaliza de diferentes lugares do campo e o quanto ele é capaz de marcar gols, né, em diferentes situações. E aí o XG do Keno é um pouquinho mais alto que o do Marinho, né? É 0.51 contra 0.49 do Marinho, apesar do Marinho ter mais gols que o Keno, né? Interessante isso. E o PP 0.23. Depois a gente vai ver aqui mais alguns outros dados que são interessantes, né? Disputas no ataque, né? Ou seja, duelos ofensivos. Quem mais conseguiu ter vitórias em duelos? Aqui o Keno ganha com 13 contra 10 do Marinho e 12 do PP. Interessante o Keno ganhar. E a gente sabe que o Keno talvez é mais forte nisso realmente, né? Por aquela questão de sair para os dois lados. Passes precisos, né? Aí o PP, como eu falei, ele parece mais um meia, né, do que os outros dois. Ele parece mais um segundo atacante, um 10. Tem mais facilidade de jogar no corredor central do que os outros dois. O PP tem 24 passes, o Marinho 19 e o Keno 22. A quantidade de passes chaves precisos, né? Isso é a média por jogo, tá, pessoal? Esses dados que eu estou apresentando, como vocês estão vendo na coluna da direita, é a média do jogo, né? Passes chaves precisos, aí a diferença também é muito pouco, mas o Keno tem mais, 0.8, quase um passe preciso por jogo, né? Cruzamento preciso, o Keno também ganha, né? As assistências esperadas, né? O que é assistência esperada? É a mesma coisa daquele gol esperado, né? Capacidade que o atleta tem de assistir o companheiro de diferentes lugares do campo, de diferentes maneiras. O Keno tem 0.30 contra 0.13 do Marinho e 0.24 do PP. E disputas ofensivas ganhas, né? Ou seja, a quantidade de duelos ofensivos na média que eles ganham, o Keno também tem um pouquinho acima, né? Corrobora com essas disputas no ataque que o Keno ganha também. E aí a gente vai para um dado que foi o dado que me deu uma assustada, assim, opa, não sabia que era tão diferente assim. Eu não sabia que ele estava tão acima dos outros, que é a quantidade de dribles, né? Os três têm isso em comum, os três são muito, muito fortes no drible, né? Cada um à sua maneira, mas muito forte num contra um. Só que o Keno, cara, tem 8 dribles de média por jogo, é quase o dobro daquilo que é o Marinho, que é 4.7, e são 2 dribles a mais que o PP por jogo, cara, isso é bastante coisa. Então o Keno tem uma quantidade de dribles, de tentativas de dribles maior no jogo, né? E aí ele consegue ter uma média de quase 55% de dribles bem-sucedidos, né? Ou seja, ele tem praticamente 4,5, 4 dribles mesmo, né? Ou seja, aqui você foi para cima do adversário, conseguiu desequilibrar o adversário e ganhou as costas dele com a bola, né? Então isso aqui é bem interessante, 55% contra o Marinho, que também tem 55%, contra o PP, que tem 60%. O Keno é o que mais tenta dos três, é o que tem a maior taxa de sucesso dos três também, né? Chances criadas, né? O Keno também tem um pouco mais, 1.53 contra 1 do Marinho, 0.76 do PP. Chances com sucesso, aqui o Marinho é implacável, 0.75, né? Quase 63% de aproveitamento, é muito alto. E uma média de chances de gol criadas por jogo, né? O Keno cria 2 contra 1 do Marinho e 1 do PP.
Então, bom, pessoal, vocês viram aí os números, né? Os números são bem expressivos. Alguns indicadores dão mais para o Keno, outros dão mais para o Marinho, outros dão mais para o PP. Acho até que o Keno teve mais indicadores a favor que os outros, mas isso não significa dizer que é melhor ou pior, né? Significa dizer que nos indicadores aqui que a gente está vendo, o Keno leva, no geral, alguma vantagem em relação aos outros dois. Mas eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha depois de ter visto o vídeo em relação aos nossos jogadores apresentados? Quem é o melhor extremo do Brasil hoje? É o Keno? É o Marinho? É o PP? Coloca aqui no comentário, eu também quero saber o porquê que você acha que é esses jogadores. A sua opinião é bastante interessante, eu quero realmente, genuinamente saber a sua opinião. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, deixe o like, se inscreva, tudo que tem que fazer, que isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para você. Rafael Marques Oliveira para mais um vídeo e até a próxima.